A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos felizes, alegres nesta manhã de domingo. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos estudar a sequência das lições desse trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos orar. Na sequência, louvar o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar nesta manhã, que o Espírito Santo, Senhor, fale conosco e nos dê, Senhor amado, da Tua graça, Senhor amado, que Ele fale, Senhor amado, profundamente, que nós aprendamos, Senhor amado, a Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. Vem ajudar, vem dar vitória, vem dar saúde ao teu povo, Senhor. Vem restaurar a saúde dos teus servos, meu Deus, dando vitória, Senhor. Também o nosso presidente, Senhor amado, o nosso Brasil. Senhor, livra o Brasil desta praga, nos dá vitória, nos ajuda, Senhor. Fica conosco nesta manhã, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Graças a Deus que iniciamos mais esse trimestre, agradecemos a Deus, agradecemos ao pastor Constantino, estamos aqui no canal da Igreja AD Belém Valinhos, para junto nós falarmos a grande e poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor e a todos os demais pastores que estão trabalhando com o pastor Constantino e todo o povo de Deus, da cidade de Valinhos e dos demais locais. Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos enfermos, para que Deus dê recuperação total, saúde, para o nosso país, para que Deus dê vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos estudar nesse trimestre um assunto glorioso, um assunto muito propício para esse período, e que se chama Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Não é? Foi escrita lá na década de 90 e foi reeditada pela CPAD. Nós vamos estudar hoje a lição número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. Glória a Deus. E nós vamos louvar a Deus com o hino 290, Teu Espírito vem derramar. Convidamos os irmãos Vinícius e Luiz Carlos Júnior, eles servem ao Senhor Jesus em uma das nossas igrejas no Parque, Portugal. Louvemos ao Senhor. Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o Carlos Vinícius. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Luiz Júnior. E agora estaremos adorando com o hino da harpa de número 290. Amém. Você que está com sua harpa cristã, nos acompanhe nessa adoração a Deus. Hino de número 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Graças a Deus. E o crente que a te clama, vem confirma a petição. É verdade, meu Deus. Deixa o fogo do Espírito, sim, os corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Derrama mesmo, Jesus. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma
a te clama, vem confirma a petição. Aleluia. Dá-nos mais da tua graça, e enche-nos do teu poder. O teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama, aleluia, sobre cada coração. E no crente que a te clama, graças a vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor. Aleluia. Pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus. Que Deus possa derramar do seu Espírito, como está dizendo o título da nossa lição, Despertamento Espiritual, um milagre, não é? Nosso texto áureo desta manhã, eu vou ler sempre a Almeida Revista e Corrigida e fazer uma pontuação na Nova Almeida atualizada, não é? Romanos 13:11 diz: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Na Nova Almeida, nós vamos encontrar um português mais atualizado, dizendo assim: a vocês que conhecem o tempo, mostrando para que todos, né, conhecendo o tempo, a vocês que conhecem o tempo, todos nós conhecemos e sabemos. Então a nossa salvação está mais próxima de quando aceitamos a fé. Eu aceitei a fé há 40 anos atrás, então está mais próximo agora, muito mais próximo. Então a verdade prática diz: despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Uma coisa que vem como consequência, significa que depois de ter feito algo, vem algo, né? Uma ação gera uma reação, né? Já falando um pouco da lei de Newton, né? Uma ação gera uma reação, toda ação. Então o despertamento espiritual é uma consequência da submissão. Quem está debaixo da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, ele, né, é gerado um milagre ou milagre do despertamento espiritual na vida da pessoa. Então é importante esse despertamento, que nós temos que ficar despertos, ou seja, alertas, né? Estarmos assim abençoados pelo Senhor, porque Ele tem dado para nós essa salvação tão grande. Na leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida. Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar os ajudarão com prata e com ouro e com fazenda,
e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Pontuando aqui na Nova Almeida, nós vamos encontrar aqui que ordenou que se proclamasse em todo o reino, não é? Que fez passar pregão, uma expressão, né, que não é muito utilizada, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, mais claro para nós, né? Na RC fala uma casa em Jerusalém, já na Nova Almeida fala um templo em Jerusalém, no verso 2, não é? No verso 4, ele fala afora as dávidas, afora as dádivas. É um termo pouquíssimo usado no nosso tempo. Então, na Nova Almeida, ele diz além das dádivas. Né? Afora, além. Continuando, então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei de Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Pontuando aqui no verso 6, novamente o termo afora, então além de todas as ofertas voluntárias, né? Afora tudo que voluntariamente se deu, além de todas as ofertas voluntárias. E no verso 7, também o rei Ciro entregou, fica mais claro, né? Entregou os utensílios. Na verdade, aqueles utensílios que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia, agora ele entrega, ou seja, ele devolve para o povo de Deus, né? Devolve para Israel, para no retorno levarem as coisas que eram sagradas e estavam ali nos templos dos reis pagãos, né? Então Ciro entregou, fica melhor do que também Ciro tirou. Tirou os utensílios da casa do Senhor, ou seja, da casa dos deuses deles para entregar. Então entregou, fica mais claro, né? Também a leitura bíblica em classe fala de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Né? Pontuando aqui na Nova Almeida, ele fala na cidadela de Suzã, né, no primeiro verso, e no verso 3, ele fala os restantes, os que sobreviveram ao exílio. Né? É interessante usar esse termo exílio, que fica mais claro para nós. Eles estão vivendo em grande humilhação, não é? Quando ele fala muita grande miséria e desprezo, fala de humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Para nós entendermos melhor o calendário um pouco dos judeus, na King James atualizada, eles falam para nós assim em Neemias 1:1. Palavras de Neemiah, Ben-Halaliah, Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, ou Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro. Fica mais claro para a gente entender um pouco ou se situar melhor no nosso tempo. Né? Só para lembrar aos irmãos que quando Deus tirou o povo do Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos encontrar o primeiro mês. Por quê? Porque o Senhor mudou, inclusive, o calendário. Eles estavam acostumados com o calendário egípcio. Eles viviam no Egito, estavam
vivendo há mais de 4 séculos no Egito. Então eles tinham a visão ou o calendário conforme o Egito tinha. Suas festas, suas datas, né? Por causa das colheitas e tudo mais, era feito e eles entendiam aquele tempo, o tempo ali contado no calendário egípcio. Quando Deus está transformando um povo que era escravo para ser livre e começar uma nova pátria, e começar uma nova nação, ele toma uma providência de mudar o calendário. Então, lá no que se tornou o primeiro, o mês de Nissan, né, o primeiro mês, onde se comemora a Páscoa, e para nós ele está entre março e abril, mais ou menos ali entre dia 15 de março ou 15 de abril. Não é exatamente, é só para os irmãos terem uma ideia que o calendário deles está diferente do nosso. Então, o primeiro mês deles encaixa na metade de março nosso com a metade de abril. Por que não bate? Porque eles trabalham com as luas, né? Inclusive, o calendário judaico tem um 13º mês, quando começa a dar uma diferença, eles agregam um mês lá no calendário deles. E o 9º mês, o Kislev, né, ou Kisleu, tem uma festa muito importante, que para nós também encaixa aí na metade de novembro, dezembro, né? Foi quando os macabeus recuperaram, fizeram uma revolta e recuperaram ali a nação, recuperaram o templo. E diz o Talmud que lá, nesse tempo, eles recuperaram para ali fazerem toda a limpeza e toda a consagração do templo novamente, porque tinha sido profanado, eles acendem o menorá, que é o Katsal, que tem 7 lâmpadas, né? Aquele que foi mostrado para Moisés e feito ali. Então, eles ali vão acender, mas eles têm pouco óleo puro para poder acender. E segundo diz o Talmud, que aquele óleo, que era para só um dia, durou 8 dias, enquanto deu tempo para eles fazerem mais óleo, não é? É como está lá. Então se criou uma festa, a festa chamada Chanukah, né? Hanukkah, que significa dedicação. Eles dedicam a Deus essa vitória. E é um caçal que tem 9 lâmpadas, né? Eles acendem a do meio, a lâmpada principal, vamos dizer ali assim, a mais alta, e uma, todos os dias eles vão acendendo. Então, o primeiro dia eles acendem a maior, e outra lâmpada, para que em 8 dias de festa eles acendam o caçal. Isso apenas para os irmãos terem uma ideia como é importante o calendário, e o que tem de importante nesse mês de Kislev, que é essa festa conhecida no mundo todo, né? Em Berlim se acende um grande caçal, cada lâmpada, cada dia vai acendendo, na Casa Branca, e assim sucessivamente, em vários lugares, vai se acendendo no mundo, logicamente, em Israel, e nas casas dos judeus, eles vão acendendo, ensinando as crianças a fazerem isso para comemorar a vitória. Então, irmãos, comemora-se vitória, e essa foi uma grande vitória que eles tiveram lá. Que Deus nos ajude a ter vitória na nossa nação também. Muito bem, na nossa introdução, nós vamos falar que o avivamento sempre provém de Deus. O avivamento é o que nós vamos falar nessa lição. O avivamento provém sempre de Deus. É Ele que dá o avivamento, Ele que opera o avivamento, Ele que faz o milagre do avivamento, não é? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor Jesus está, depois de ressuscitou o 3º dia e ficou ali 40 dias mostrando, falando, ensinando as últimas coisas que precisavam. E quando ele está ali no monte, se despedindo dos seus discípulos, que ele deveria voltar ao Pai, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o avivamento ia vir para eles. E lembrando que o avivamento é para todos, né? Quando desceu ali, o Senhor Jesus foi assunto aos céus, 10 dias depois, na festa chamada Pentecostes, por isso somos chamados pentecostais, desceu o Espírito Santo, né? Ali cumpriu-se o dia de Pentecostes. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, como diz em Atos, né? Capítulo 2, onde estavam assentados, né?
e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o avivamento é para todos. Então, não tem método. Eles estavam assentados, estavam há 10 dias já orando, pedindo a Deus, esperando o que deveria acontecer. O Senhor Jesus mandou eles esperar. E no 50º dia, no dia de Pentecostes, 50º dia após a Páscoa, no dia de Pentecostes, ali nós vemos a grande manifestação do Espírito Santo para mudar a história, onde o Senhor Jesus ali inaugura a sua igreja santa e maravilhosa para começar uma nova história, né? Jesus ensinou seus discípulos 3 anos e 6 meses aproximadamente. E agora, delegando a eles toda a tarefa para que eles pudessem fazer agora a evangelização de todos, né? Até os confins da terra. E logicamente que o Senhor não os deixou órfãos, ou não deixou sozinhos, não deixou eles assim sozinhos, perdidos, não. O Espírito Santo veio para estar conosco para sempre, graças a Deus, até levar-nos no arrebatamento. Então, o avivamento é para todos, não é só para uma pessoa, outra pessoa, não. Todos que buscam o avivamento é para todos. Então, no primeiro tópico da nossa lição, o despertamento espiritual, o milagre, o despertamento espiritual emana de Deus, sempre emana de Deus, não é? O Senhor vai movimentar alguém, o Senhor vai trabalhar com alguém. Lembra que Deus sempre trabalha com o homem, com o ser humano. Deus sempre trabalha com o homem e o ser humano que ele mesmo criou. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, na Nova Almeida, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus que opera nos dons, é Deus que opera no batismo no Espírito Santo, ou seja, emana de Deus, vem de Deus, recebemos de Deus através do Espírito Santo. Na mesma carta de 1 Coríntios 2:10, vai dizer: Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra, sonda. Sondar é quando você vê com mais detalhe, né? Quando você está sondando um solo para ver se ele é firme para fazer uma construção, quando há um trabalho de você sondar o solo para procurar ver como que é esse solo, você vai sendo profundo e vai vendo quais são as camadas de solo que tem naquele solo. Para quê? Para saber se ele é um solo suficientemente bom, firme, para aquela construção. Sondar, quer dizer, olhar com profundidade. Não é? Então, o Espírito Santo tem essa facilidade, clareza, porque ele também é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ele entra, ele sabe de todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Então, Daniel, quando ele é despertado, ele percebe, né? Ele começa o quê? Ler a palavra. Quando ele começa a ler a palavra, não que ele comece, que ele está lendo a palavra, ele encontra o escrito e o Espírito Santo ilumina ele naquele momento ali, ele entender que era 70 anos aquele cativeiro. Não era um cativeiro para sempre. Não era um cativeiro que ia ficar o tempo todo. Vai passar. Tinha um tempo determinado por Deus que ali Jeremias fala. E quando ele lê ali aquilo, ele fica tão entusiasmado, o Espírito Santo desperta e ele começa a fazer o quê? Orar a Deus. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Né? Quando a pessoa se vestia de pano de saco, né? Ou seja, era um sinal físico de humilhação. Né? Ele se vestia de saco, ou seja, uma roupa simples, e sentado na cinza, para mostrar, olha, não somos nada. Quem somos nós? Não somos nada. Diante de Deus, não somos nada. Mas, de outro aspecto, somos muito. Porque a Bíblia diz que nós agora somos filhos de Deus.
mas é humilhação, ou seja, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que está no céu, assentado no seu trono, e nós somos servos. Nós nunca podemos perder essa dimensão. Deus é Senhor e nós é que somos servos, né? Tem muita gente aí com problema de entender onde ele está localizado. Ele acha que é alguma coisa, ele acha que pode, né? Não, nós não podemos nada. Como disse o Senhor Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, quando ele lê na palavra, por isso que a importância da palavra, o estudo da palavra, escola bíblica dominical, ensino da palavra de Deus nas sextas-feiras ou em outro dia, mas que seja ensinado a palavra. Por quê? Porque a pessoa, com a palavra, o Espírito Santo desperta. Porque a palavra, ela é uma espada aguda. Ela é uma espada que tem 2 gumes, ou seja, corte dos 2 lados. E ela penetra até a divisão ali da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então, se é difícil nós vermos aí a questão da alma e do espírito, imagina que ela penetra até a divisão. Olha a importância da palavra de Deus. Então, Tiago diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o cristão, ele é despertado, ele vai orar e há um despertamento, ou seja, há uma sequência. Por isso que lá na nossa verdade prática dizia da consequência, uma consequência da submissão. Despertamento é uma consequência da submissão à palavra, à vontade do Senhor. Então o cristão vai orar e Deus vai operar o milagre do despertamento. Nunca podemos esquecer disso, né? Ser despertados ali por Deus, sermos despertados através da oração, da leitura da palavra, vamos ser despertados pelo Senhor, despertamento espiritual. Agora, como Ciro teve conhecimento de Deus e libertou o povo? Lá em Isaías 44, 28, diz, eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Você tem noção do que é isso? Deus chamando um homem que não temos condição de dizer se ele se converteu, chama um homem de pastor, um homem gentil, pastor, ou um não-judeu, e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém será edificada, do templo seus alicerces serão lançados. Então, olhando para a história, Flávio Joséfo, historiador da história judaica, ele fala no seu livro, no livro dele, que é uma coletânea chamado Antiguidades, no seu livro 11º, lá no capítulo 1º, ele diz assim, estas coisas Ciro sabia da leitura do livro da profecia de que Isaías deixou 210 anos antes. Olha que é a palavra de Deus. Pois esse profeta dissera que Deus lhe falou em segredo. É minha vontade que Ciro, a quem terei nomeado rei, ao quem terei futuro, quando está falando Isaías, vou repetir. É minha vontade que Ciro, a quem terei nomeado rei de muitas nações, envie meu povo para a sua própria terra e construa meu templo. Isaías profetizou essas coisas 140 anos antes do templo ser demolido. Quando Isaías fala, o templo está em pé. O templo existe. O templo está ali, não é que ele tinha sido destruído. Vai ser destruído 140 anos depois do que está falando Isaías, ou que escreveu Isaías, que recebeu a profecia. E assim, quando Ciro as leu, admirou-se do poder divino e foi tomado pelo forte desejo e pela ambição de fazer o que havia sido escrito. Então, para os irmãos terem ideia como que é bom ler história, né? Como é bom a gente acompanhar a história, né? E Flávio Joséfo é uma referência importantíssima para nós cristãos, para nós entendermos, irmos entendendo a história de Israel. E ele escreve isso, ou seja, Ciro teve acesso à profecia, ou seja, acesso ao livro de Isaías. Então a importância de nós
lermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai despertando, ela vai nos ensinando, porque ela é poderosa, né? Então eles foram autorizados para reconstruírem ali. E ele também está dizendo aqui que ele escreveu os próprios governadores, né, na vizinhança do país deles, ou seja, do país de Judá, para lhe dar contribuições de ouro e de prata para a construção do templo. É o texto que nós lemos lá em Esdras, né? Então, olha aqui, e animais para o sacrifício. Então, Joséfo vem dar para nós essa complementação, para nós entendermos como que Ciro soube, como que aconteceu. Ciro leu a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser falada, pregada, ensinada, e quando a pessoa lê a palavra, Deus opera um grande milagre na vida daquele que lê a palavra, né? Se entrega ao Senhor ali, essa palavra maravilhosa. No item 2.1, o item 2, na verdade, da nossa lição, as finalidades do despertamento. Sempre Deus tem uma finalidade. Para quê? Para que vamos despertar? Por quê? Deus tem sempre uma finalidade. E na sua palavra, nunca ela é vazia. Então, ou ela vai e não faz nenhum efeito. O 2.1 diz a restauração nacional de Israel. Nós estamos falando agora de nação, estamos falando nacional, significa restauração da nação de Israel. Eles estavam cativos, eles eram escravos, né? Logicamente que ali não foi bem na forma do Egito, era diferente. Muitos judeus se deram muito bem lá na Babilônia, não é? Eles tinham posses, não é que eles estavam lá morrendo de fome, não, diferente do que aconteceu no Egito. Então, Isaías 44, 28, diz assim, o mesmo versículo que nós estamos falando, ele é meu pastor. Então, quando ele dá essa ordem, que eles começam a retornar, né, ele fez o que? Usou do seu poder, reconheceu que Deus tinha dado para ele o poder, diferentemente de Nabucodonosor, que achava que era só ele, que ele foi até comer grama, como nós falamos semana passada. Então, veja bem, ele usou Ciro para abençoar o povo judeu com a liberdade. Por causa de quem? Do amor que Deus tem por Israel. O amor que Deus tinha por Jacó, né? Se você seguir a profecia e olhar todos os versículos que estão em Isaías, você vai ver que é por causa do amor que ele tem por Israel. Por causa do amor que ele tinha pelo seu povo, ele toca, ele manifesta, e ali Ciro lê o livro de Isaías e entende. Então Ciro foi um rei extraordinário. A história diz que ele é um dos primeiros líderes do mundo antigo a estabelecer leis de direitos humanos. Olha que coisa importante. Decretar o fim da escravidão e declarar a liberdade religiosa e respeito cultural. Então a escritura, ou seja, Ciro, quando ele faz essa liberdade que ele dá para Israel, ele dá para outras nações também. Não foi só para Israel. Outras nações foram beneficiadas também por Ciro, em que foram libertas também. Então, um homem que trouxe um exemplo de governo na época, né? Liberdade religiosa. Tem muita gente aí querendo tolher a nossa liberdade, ou tolher a liberdade religiosa no nosso país. Então, nós devemos orar, irmãos, para que Deus nos dê vitória, porque muitas pessoas por aí estão mal intencionadas. Então vamos orar para que Deus nos dê vitória, nos dê pessoas sábias e nos guarde, irmãos amados, para que ninguém venha tolher a nossa liberdade de expressar a nossa fé, de falar de Jesus, de sermos, irmãos amados, salvos, libertos e ensinar aos outros esta palavra poderosa. Então vamos orar pela nossa nação, irmãos. Cobre a nossa nação de oração. O nosso presidente, os ministros, os que trabalham com ele, né, os governadores, prefeitos, né, e toda a parte legislativa também. Ore a Deus, para que Deus dê vitória e também desperte o nosso país. Então, a restauração de Israel começa a se dar com essa saída. Israel não sabia a quantidade, os irmãos lá, como estava ruim, né? Por isso que Neemias fala, ele chora, Neemias se sente comovido. Por quê? Porque está uma miséria tremenda naquele local lá. Então precisa ser reconstruído. Né? Reconstruir uma nação não é fácil.
Reconstruir uma nação não é brincadeira, não é de um dia para outro. Então, irmãos, que nós oremos para que Deus reconstrua, nos dê graça aos governantes do Brasil para reconstruir a nossa nação que foi destruída por pessoas mal intencionadas. Então, meus amados, a reconstrução, a parte nacional, para que se tornasse novamente uma nação, né? Voltasse a ter povo, voltasse a ter templo, voltasse a adorar a Deus no seu próprio templo lá. E com isso, quando eles estão ali vivendo, ali na Babilônia, eles estão vivendo naquele local, Deus, irmãos amados, ali, lembrando que Ciro toma a Babilônia, né? Quando eles estão ali, estão sofrendo. Então eles estão ali ao lado dos rios da Babilônia, como diz a Bíblia, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, o início desse despertamento vai acontecendo, porque eles olham para aquilo, o lugar é bonito, irmão, o lugar era maravilhoso, o lugar era bem feito, o lugar era bonito, nós falamos dos muros, né? Os muros enfeitados, água, abundância, não é? Era um lugar muito bonito, muito preparado, mas eles falavam o quê? Nós assentávamos e chorávamos, com saudade, lembrando de Sião, né? Então esse sofrimento babilônico leva os judeus a deixar a idolatria, porque eles vieram por causa da idolatria. Eles começaram a reconhecer que eles estavam errados, né? E começam a lembrar de Sião, lembrar do templo, lembrar que eles adoravam, né? Eles pegam as harpas e penduram as harpas nos salgueiros, ou seja, nas árvores ali que estavam às margens, né? Sempre rio tem que ter as suas margens com árvores para poder protegê-lo, né? Não se deve nunca cortar aí a mata chamada mata ciliar. Então, irmãos amados, nós vemos que o Deus Todo-Poderoso estava trabalhando. Quando eles vão ali, fala, canta para nós, canta. Eles, como que a gente vai cantar? Nós estamos aqui como escravos, nós estamos longe, terra estranha. E Deus está vendo tudo isso e está preparando o povo para levar de volta para Sião, para eles poderem ali reconstruir, né? Reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir ali a vida deles. Mas eles estavam ali por causa da idolatria. Agora Deus começa a trabalhar para restaurar a pessoa, ou seja, restaurar espiritualmente o povo de Israel, né? Trabalhar a vida deles no espírito, trabalhar a vida deles ali na alma, lá dentro, para eles deixarem, né, das coisas materiais e se lembrarem das coisas espirituais. Isso que é importante, o cristão não pode perder foco, por isso que a Bíblia diz para olharmos para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então é importante, eles pediam para eles cantar, pediam para eles fazerem, e eles não... Sabe quando a pessoa está engasgada, né? Não consegue. Você se está em casa agora, você que está nessa pandemia, escondido, isolado, canta para o Senhor na sua casa. Se você cantava na casa do Senhor, se você se apresentava na casa do Senhor com cânticos e se alegrava, canta na sua casa. Não deixa a harpa pendurada, não. O Senhor está contigo na sua casa. Então pega lá o seu violão, o seu instrumento, canta para Jesus na sua casa. Aí você que tem essa graça de Deus para louvar a Deus, faça isso na sua casa. Já já Deus vai nos preparar para voltarmos para o templo e nós vamos voltar no templo, louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos. Mas não esquece, canta para o Senhor. Faça isso. Vai ser bom para você, bom para a sua alma, né? Vai ser maravilhoso para aqueles que o ouvem. Deus abençoe. Muito bem. Quando nós vemos essa restauração espiritual, isso é obra do Espírito Santo. Lembrando que no Velho Testamento o Espírito Santo sempre trabalhou. O Espírito Santo sempre trabalhou, não é? Ele trabalhou, só que de uma forma diferente. Ele era, como nós podemos dizer, era como se ele viesse e fosse embora, né? O Espírito Santo tomou a sanção. Então, acontecia eventos, não é? Não era uma morada, era eventualmente. Acontecia de tempos em tempos, com profetas, reis, né, e sacerdotes, mas não era uma coisa constante. Hoje, no Novo Testamento, nós somos morada.
Então, quando Jesus fala que a mulher samaritana, o Espírito Santo vai trabalhar junto ali com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fala com Zaqueu, da mesma forma. Quando o Senhor Jesus fala com Saulo ali, quando ele coisa, da mesma forma, não é? Então, o próprio Jesus falando em João 16, 7, 8, ele vai dizer, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é o que sempre aponta para o alvo que é Jesus. O Espírito Santo ele é intolerante a pecado, ou ao pecado. Ele sempre está movimentando a pessoa para chegar a Cristo, porque Cristo é o Salvador, Cristo é que derramou o sangue no Calvário, Cristo é que nos salva, Cristo é que nos redime. Então o Espírito Santo vai encaminhar a pessoa para o alvo, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Então, sempre ele vai trabalhar, não é? Só que tem uma coisa que está enraizada em nós, que faz parte da nossa semelhança com Deus. Quando Deus nos criou com uma coisa tão importante, tão forte, chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, Deus é tão poderoso que quando criou-nos a sua semelhança, né, não somos iguais, somos semelhantes. Semelhança, ele nos deu a capacidade de decisão chamada livre-arbítrio. Então o Espírito Santo fala com a pessoa, o Espírito Santo fala ali, se a pessoa não quiser, ele não será salvo. Se ele não querer, ele não vai ser, porque o Espírito Santo vai ali respeitar o livre-arbítrio, porque é uma decisão da pessoa, ela vai escolher, e quando ela escolhe, tem as consequências. Voltamos a falar de consequências, né? Toda ação, existe uma reação. Então, as consequências são, se a pessoa não crer no Senhor Jesus Cristo, é o que diz a Bíblia. Quem não crer será condenado, ou já está condenado. Então, precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai trabalhar e vai falar, vai ali trabalhar no convencimento. Ele pode, que ele entra lá dentro e fala com a pessoa, mas mesmo assim, se a pessoa não desejar, ele vai ficar sem salvação, sem receber. Então, o Espírito Santo, a pessoa está em pecado, a pessoa que está no problema, ele está sempre falando para que a pessoa se arrependa. A pessoa precisa se arrepender para Deus trabalhar e dar o perdão. Sempre o perdão está ligado ao arrependimento, né? Deus perdoa, perdoa. O Senhor Jesus perdoa, perdoa. Mas como ele perdoa? Se houver arrependimento. Então o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. Então esse despertamento espiritual de Israel acontece porque o Espírito Santo trabalha. Por isso que eles sentiam aquilo, olha, vamos cantar agora aqui. Estamos em terra estranha. Não é que eles estavam passando fome, não, irmão. Estavam se sentindo desencaixados. Estavam se sentindo isolados. Eles estavam ali, meu Deus, estão aqui. Como nós vamos cantar aqueles cânticos gostosos que nós cantávamos em Sião? E Deus desperta eles, né? Vai restaurar espiritualmente eles. Vai trabalhando na vida deles para que eles possam depois caminhar e voltar para a sua terra, né? Foi o que Deus fez aí, despertando ali Ciro, dá o decreto, eles podem ir e vai restaurando, primeiro nacionalmente, se tornando uma nação, e espiritualmente também apontando. Então, no Novo Testamento agora, sempre vai haver isso, né? A restauração espiritual, o Espírito Santo vai encaminhar a pessoa sempre para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. No terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. No 3.1 falar da fidelidade de Deus às suas promessas. Então, Deus é fiel. Isso é importantíssimo se lembrar. Deus nunca quebra, né, a sua promessa. Deus sempre cumpre a sua promessa. Não é? Quando o Senhor falou lá no capítulo 15 com Abraão, ele fala com Abraão, ele diz, olha, fique sabendo com certeza, capítulo 15, versos 13 e 14,
que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Abraão não tinha ninguém ainda, nem filho tinha. Vai ser uma multidão tão grande que ele não sabe, vai ficar longe daqui em terra alheia, ou seja, no Egito, onde eles fizeram, e depois, no tempo certo, Deus levanta Moisés, que tira o povo do Egito para ir para Canaã, para voltar para a terra que Deus prometeu a Abraão. Então você vê que a promessa, porque para nós, quando a gente fala em centenas de anos, nossa cabeça parece difícil, é muito tempo. Nossa, né? 400 anos, 400 e poucos anos. Então, mas para Deus isso não é nada. Deus, ele é eterno, o eterno. Não tem começo, nem meio, nem fim. Né? Deus é eterno, então para ele é um tempo. É um tempo que passa. Né? E para nós homens parece uma coisa gigante, mas para Deus não. Então quando Deus faz uma promessa, ele cumpre a promessa. Agora cuidado, né? Para pensar se a promessa é feita por Deus ou não. Né? Hoje há muitas pessoas por aí que falam coisas que Deus não falou. Né? Vai na casa da pessoa, fala coisa que Deus não mandou falar. Depois a pessoa não cumpriu. Não é que não cumpriu. Não era a vontade de Deus. Aquilo não era de Deus. Então cuidado com profecia. Não é? Muito cuidado. Seja muito prudente. Deixa a pessoa falar. Você vai orar a Deus. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é de Deus, não se cumpre. Não fica desesperado. Profecia é para isso mesmo. Profecia é para chegar, para poder corrigir, para poder indicar caminho, para poder esclarecer. Né? Desde que esteja alinhada com a palavra de Deus. Né? O Espírito Santo não se confunde. Né? O Espírito Santo não perde a direção. Então tome cuidado. Então quando Deus fez a promessa a ele, se cumpriu lá, quando sai o povo do Egito com muitas riquezas. O povo foi dando riquezas para ele e eles foram, como está escrito lá no livro de Êxodo. Né? Então quando o Senhor disse a Jeremias que seriam 70 anos, são 70 anos. Porque aqui o Senhor deu o tempo também, 70 anos. E quando deu o tempo, saiu o rei da Babilônia, Belsazar, entra Ciro e Deus desperta ele e acontece de haver o decreto, que ele decreta a sua saída. E eles saem de lá com vitória, né, para poder chegar a reconstruir e também recebendo dinheiro, recebendo ali que as nações vizinhas que faziam parte do mesmo reino, o reino de Ciro, iam mandar ali ouro, prata, gado, para eles poderem reconstruir e começarem ali a nação novamente. Então, Deus promete, Deus cumpre. Deus é fiel. Deus sabe o que faz. Deus não fala em vão. Deus é fiel. Ele fala e opera milagre e maravilha quando ele fala e falou e acabou. Né? Então, lá na segunda carta de Pedro, 3:9, diz para nós: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, irmãos, Deus é longânimo. Deus, ele tem a paciência, paciente, né, longânimo. Para quê? Para que a pessoa tenha tempo de arrependimento, possa se arrepender. Às vezes nós queremos apressar as coisas, mas Deus tem o seu tempo. Então Deus é fiel. Nunca esqueça disso. Deus é fiel, cumpre sua palavra, vai operar maravilhas. O Senhor Jesus Cristo falou, vai haver o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados, nós vamos para o céu. Então fique em paz, irmão. Deus vai nos dar a vitória no nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é todo poderoso. Ele faz maravilhas. Ele, quando na sua grande fidelidade, ele mostra dia a dia como ele é fiel e como ele faz maravilhas no meio do seu povo. No item 3.2, quando Deus cumpre suas promessas, diz: Deus renova suas promessas de bênçãos. Há um processo de Deus trabalhar com o ser humano.
Porque nós temos dificuldade. Não é Deus que tem dificuldade. Nós é que temos dificuldade. Nós que muitas vezes esquecemos. Nós que muitas vezes não lembramos daquilo que Deus falou. Mas Deus renova as suas promessas, não é? Então, quando Deus fala, lá no início, que a gente não sabe quando ali no início peca Adão e Eva, e ele, lá em um dos textos áureos da Bíblia, quando ele faz a primeira grande promessa, quando ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Por isso que eu falo sempre para os irmãos, olha outras traduções. Olha que tradução linda, né? Porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com a serpente, está falando com o diabo. Entre a sua descendência e o descendente dela. E o descendente dela. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então é importante, irmãos, olhar outras versões, né? Essa é a Nova Almeida atualizada. Então lá na frente, bem depois, se sei lá quando, tempo, mas contando de trás para frente, 700 anos antes de Cristo, o Senhor diz assim, ele falou que o descendente da mulher, descendente dela, descendente da mulher, e agora ele começa a esclarecer mais a promessa, ele diz, Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o descendente, um filho, ele chamará Emanuel, Deus conosco. Mais para frente um pouquinho, Isaías, no capítulo 9, ele já enxerga o filho dado, o filho já nascido. Ele diz, porque um menino nos nasceu, um menino, o descendente, um filho, o menino. Ou seja, Deus não esquece, Deus não perde o raciocínio, né? Nós é que perdemos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? Deixa o irmão perceber nessa versão, em muitas versões, não fala maravilhoso, vírgula, conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Né? Fala em um termo só. E aí nós vamos ver que lá em Lucas 2, 10 e 11, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Deus vai fazendo o que? Renovando as suas promessas, ou a promessa de bênção, no tempo. Porque nós estamos no tempo. Nós vivemos no tempo. Nós é que precisamos dessas referências, não é? Por isso que o Senhor fez aí e despertou ali um Papa para fazer o quê? O tempo, contar o tempo antes e depois de Jesus. E o matemático colocou, não está perfeito, nosso calendário está 4 ou 5 anos atrasado, não é? Na verdade, no tempo, depois eles perceberam isso, mas não mudaram mais. Porque quando perceberam, já tinha muito tempo para frente. Mas olha só, nós temos 4, 5 anos atrasado o calendário, não é? Então, mas a gente tem uma noção, antes e depois de Cristo. Cristo é o centro. Cristo se tornou o centro e toda a nação fala da sua história antes e depois de Cristo, não é? Então nós precisamos desses marcos, datas, anos, para nós nos entender o nosso raciocínio ficar claro. Então Deus, durante o período de tempo, ele vai renovando as suas promessas de bênção e vai falando para nós no tempo para que a gente possa compreender. Né? Então ele faz essa promessa lá atrás, que a gente nem sabe quando ele fala com Adão e Eva, e vem trazendo, e vem falando, e vem mostrando ao seu povo, né? Vai renovando, vai falando, vai agora dando um alento àquela promessa que ele fez lá atrás. Deus não esquece a sua promessa. Isso é fundamental a gente lembrar, né? Deus não tem problema nenhum de esquecer as coisas. Deus deseja a única coisa que Ele quer e Ele faz
porque ele quer fazer, ele esquece os nossos pecados arrependidos. Deus esquece porque ele quer esquecer. Simplesmente por isso. Ele esquece. Ele não lança em rosto, porque quando ele perdoa, está perdoado. Ele não lança em rosto. Então não é que ele esqueceria de alguma coisa, não. Ele faz questão de esquecer o pecado do ser humano. Então, Deus não esquece. Então, lá em 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, Joel faz ali uma promessa. É Deus fazendo uma promessa, melhor dizendo, Deus fazendo uma promessa e revelando a Joel. E Joel, lá em 2, 28 e 29, vai dizer: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ou seja, para todos. Não há distinção. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e seus jovens terão visões. Até sobre servos e sobre servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então Deus faz uma promessa ali, 400 anos mais ou menos antes de Cristo. Não é? Lembrando que quando termina Malaquias até começar Mateus, fica um intervalo mais ou menos de 400 anos, onde Deus não se manifesta. Não há manifestação de anjo, Deus não fala, não há profecia, não há nada durante esse período. A história sim, mas não há manifestação de Deus durante 400 anos aproximadamente. É o chamado período interbíblico, do Velho Testamento ao Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus. Né? Em algumas Bíblias, há ali duas folhas no meio, havia 2 folhas no meio, em branco, que daria 100 anos para cada página, né? 2 folhas, 4 páginas, tinha essas 2 folhas no meio da Bíblia, que era para representar, nem todas agora têm, mas antigas tinham, para representar justamente esse período interbíblico. Não é que os irmãos tinham esquecido 2 páginas em branco no meio da Bíblia. Não, era para dizer o seguinte: olha, não teve revelação entre Malaquias e Mateus. Ficou um tempo sem manifestação. Não manifestava nada. O Senhor não se manifestava, nem profecia. Não havia mensagem, não havia anjo trazendo mensagem. Até acontecer, quando acontece de o anjo vir visitar ali o templo e fala com Zacarias, e fala a respeito do nascimento de João. Então, de todo esse tempo, vem ali agora Gabriel, o mesmo que falou com Daniel, porque eles não envelhecem, eles não ficam velhos, né? Centenas de anos ou milhares de anos não fazem a mínima diferença. Então, ele vem para trazer a mensagem a Zacarias, né, que ia nascer o seu filho, que ele ia ser ouvido, que a sua oração tinha sido ouvida, e ele ia ser pai, ele e a sua esposa Isabel. Não é? Depois disso, aparece novamente Gabriel falando com Maria, né? Ali, com 6 meses depois, 3 meses depois, melhor dizendo, aparece a Maria, para também revelar a respeito que ia nascer o Filho, ou seja, o Cristo, nela, uma moça virgem. Então, quando o Senhor Jesus ali, depois de ressurreto, está falando com os discípulos, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a promessa que Deus tinha feito a Joel, Jesus agora fala para eles: olha, espera, aguarda, não é? Aguarda. Eles esperaram ali aqueles 10 dias, lembrando que nem todos, porque a Bíblia vai nos ensinar que nessa data, ou nesse dia que o Senhor Jesus falou com eles, antes de ser assunto aos céus, tinha quase 500 pessoas. E quando nós vamos para Atos capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo realmente é derramado, que se cumpre a promessa de Joel, promessa feita por Deus e que Joel escreveu, quando se cumpre Joel, aqui a profecia de Joel, tinha quase 120 irmãos. Olha a diferença, quase 500 para quase 120. Por isso, a necessidade da perseverança, necessidade de você continuar pedindo, continuar falando, pedindo ao Senhor, continuar conversando, continuar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque Ele vai cumprir
a promessa do batismo no Espírito Santo na sua vida. Então, apareceu as línguas, e foi um sinal claro, apareceu línguas como de fogo, sobre a cabeça de cada um. Então, um viu do outro, e foi uma coisa maravilhosa, né? Assim como tá aí, a imagem está colocando aí. Né? Então, tendo aquele fogo ali, aquele calor, né, glorioso do Espírito Santo, uma chama que não queima, que é a mesma que apareceu a Moisés, que não queimava a sarça, é a mesma chama, né? É uma chama que ela santifica, ela dá um poder glorioso na vida das pessoas. Então, os judeus foram os primeiros a receber. Os judeus veio e recebeu primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo era judeu e a promessa era toda feita à descendência de Abraão. Só que ele fez a promessa para todos. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, dado isso, passa um pouco de tempo, o Senhor faz o quê? Mostra a um judeu chamado Pedro, o apóstolo, que os gentios não eram imundos, que ele já tinha purificado. Olha que coisa interessante, né? Não vamos aqui nos ater a todos os detalhes, mas quando ele vai à casa de Cornélio, os não-judeus ou os gentios recebem o Espírito Santo. Quando Pedro está pregando a palavra, aleluia! Olha a palavra, irmão, de novo. É a palavra, irmão, o segredo é a palavra. Ela que renova, ela que mexe com o ser humano, é a palavra de Deus. Não é a história desse ou daquele, é a história de Cristo. É a palavra de Deus que nós devemos falar. Quando ele está falando, antes dali ele está falando ainda, já o Espírito Santo é derramado sobre os gentios ali, e aí Pedro entende. E fala, como que eu posso recusar a água se o próprio Deus foi ali e deu para eles o Espírito Santo igual deu para nós? Ou seja, está tudo igualado. Está tudo nivelado. Aleluia. Está tudo nivelado. Olha que coisa incrível. Judeus e não judeus. A igreja nivela tudo. O Espírito Santo nivela tudo. O Espírito Santo opera. Então Deus renova suas promessas de bênção. Não vai pensar que Deus esqueceu, não. Ele batiza no Espírito Santo, ele cura os enfermos, ele faz maravilha, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele dá, ele faz. Porque é assim que ele trabalha, é como Deus trabalha. Deus renova a fé dos abatidos, em Deus cumpre as promessas, o terceiro tópico de Deus renova a fé dos abatidos. É importante nós notarmos que em Levítico, no capítulo 6, verso 12 e 13, diz que o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem holocaustos. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Então, o fogo contínuo é no altar do holocausto. Né? Com todo o respeito aí ao nosso comentarista, que fala do fogo contínuo no altar do incenso, não é bem o que está escrito, é o que está escrito, inclusive, na referência dita na lição em Êxodo capítulo 30. No altar do incenso eram feitos 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde. Então se pegava as brasas do altar do holocausto e se levava para dentro do tabernáculo. Lembra que o altar do holocausto fica fora do tabernáculo, sempre também ficou fora do templo, né? Ele ficava fora porque é muita fumaça, queimando muita coisa, e era para o povo poder ver o sacrifício. Não é? O povo via o sacrifício. É uma coisa transparente de Deus para com o povo. Então, chegava ali alguém para oferecer, o sacerdote oferecia, ele via o sacrifício. O sacrifício era feito na sua frente. Então, o altar do holocausto era feito sempre para que as pessoas pudessem ver. Porque dentro do tabernáculo só entravam sacerdotes. Só os levitas e levitas sacerdotes, né? Porque nem todo levita podia ser sacerdote se ele tinha algum defeito, um problema, né? Qualquer problema no seu corpo, ele não poderia fazer parte do sacerdócio. Então, tinha muitos levitas que não podiam ser sacerdotes, né? Nasciam com problemas, nasciam com dificuldades, defeitos e tudo mais. Então, o altar do holocausto ficava para o lado de fora
e o fogo tinha que ser continuamente ali, sempre, todo dia, fogo sempre. E as brasas eram pegas, levadas para dentro, e ali se colocava o incenso e fazia o sacrifício do incenso, como fez Zacarias, né? Era um feito pela manhã e outro pela tarde. Então não ficava fogo aceso no altar do incenso. O altar sempre aceso era o altar do holocausto, só para a gente esclarecer aí. Então a importância do fogo, né? Fogo é um símbolo de calor, de alegria, né? de purificação, de Deus receber, né? Deus recebe com fogo, Deus faz maravilha com fogo, sempre fez na Bíblia, e o Espírito Santo tem ele também uma figura como fogo. Então nós lembramos um pouco na história mais recente, falando do Velho Testamento, agora vindo para o nosso tempo, né? Depois do avivamento que ocorreu ali, vários avivamentos, na verdade, né? Depois do Pentecostes, na Rua Azusa. Então nós vemos que o que é a Rua Azusa? A Rua Azusa é uma rua lá em Los Angeles, tem aí até a placa para os irmãos verem aí, não é? Onde o pastor William J. Seymour, ele foi tocado por Deus, ele também recebeu o batismo no Espírito Santo e começou uma igreja chamada Apostolic Faith Gospel Mission, né? E ele começou essa igreja nos Estados Unidos e Deus começou a derramar poder, batizava as pessoas no Espírito Santo na rua, né? As pessoas iam lá e falavam línguas estranhas, brancos e negros se misturavam, recebendo o poder de Deus naquela igreja, onde havia o derramamento poderoso. Por esta igreja, ali nos Estados Unidos, passou os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing. Eles passaram por ali, receberam essa chama gloriosa e depois foram mandados por Deus para o Brasil, para o Pará, onde começaram ali a nossa igreja. Quando começaram a igreja, inclusive no Brasil, eles deram o nome, né, em 18 de julho de 1911, fundou-se a missão, a igreja aqui no Brasil, no Pará, Missão de Fé Apostólica. Eles só tiraram o Evangelho, porque é Apostolic Faith Gospel Mission, né? Ele está falando que é a fé apostólica do Evangelho, né? Na missão da fé apostólica do Evangelho. Então, na verdade, eles tiraram o Evangelho do nome e colocaram Missão de Fé Apostólica. Ficou mais claro o nome em português. Já era claro já. Então, eles usam esse nome que mais tarde, em 1918, se torna na nossa querida Assembleia de Deus. Então, Deus, irmãos amados, opera o milagre da renovação, né? Renova a fé dos abatidos através do quê? Da oração. A oração renova a minha fé. Ninguém pode apagar o fogo do Espírito Santo. Então, a oração, ela renova. A oração, ela opera o milagre. Nós estamos falando com Deus. Quando a gente vai orando a Deus, nós vamos chegando mais próximo de Deus. Por isso que nós oramos. É o canal de comunicação, né? Pode estar sentado, pode estar deitado, pode estar como Jonas, que a gente não sabe como estava, virando lá na boca do peixe, né? Não sabemos como que ele estava lá, que situação ele estava. Então a oração não tem, logicamente, quando você se ajoelha, é uma forma de se mostrar reverente. Lembra lá que Daniel colocou roupa de saco, né? E também sentava na cinza, mostrava sua humilhação, mostra também quando nós nos dobramos. Quando nós nos dobramos, nós mostramos o Senhor é superior, o Senhor, ele é nosso Deus. É apenas isso, né? Mostra, fisicamente você mostra, mas você não pode, você vai poder orar de sentado, de pé, não importa a forma. O importante é orarmos, falarmos com Deus, que ele vai renovando a nossa fé, ele vai trabalhando na nossa fé, ele vai trabalhando na vida dos crentes. Então, em 1906, o avivamento brotou de novo de uma forma poderosa, que isso foi espalhado pelo mundo. Essa fé poderosa veio para o Brasil, uma das maiores igrejas do mundo, né? O maior povo evangélico do mundo, porque tem muita gente que recebeu o poder pentecostal, o Espírito Santo. Então, o fogo que estava continuamente no altar do holocausto, né? Agora está na vida do
cristão que aceita Cristo como Salvador e recebe o Espírito Santo. Lembra que todo aquele que crê já recebe o Espírito Santo. Então ele já tem fogo na vida dele. E o batismo no Espírito Santo é o revestimento deste fogo, deste poder glorioso. Então, Deus renova a fé dos abatidos. Não é para ficar prostrado, é para ficar de pé, né? Filho do homem, fica de pé, eu vou falar contigo. Ou seja, você vê que Deus fala com o homem de pé, não é só ajoelhado. Então, ali estava mostrando o quê? Que ele estava cansado, prostrado. Então, renove a sua fé. Nesse tempo de isolamento, renove a sua fé. Ore ao Senhor, deixa Ele te renovar, porque Ele vai fazer maravilha na sua vida, na vida da sua família, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não deixa se abater, mas renove a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui terminando, o despertamento torna os homens obedientes à palavra, no item número 4. O 4.1 diz, o culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei determinava. Então Esdras começa a ensinar a lei, eles ficam até ao meio-dia ali ouvindo a lei, e tudo é colocado em ordem, porque para fazermos o culto, irmãos, é necessário ordem. Né? Então ele nomeou gente para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos. Né? Ele renovou ali as porções que era designada para a lei aos sacerdotes, para os levitas. O povo estava alegre, ali os sacerdotes, os levitas ministravam, havia porteiros, cantores. Lembra que ali Esdras, quando fala, já Neemias tem ali reconstruído os muros, e ali está uma alegria maravilhosa na cidade. Então, há uma alegria, e há uma necessidade de organização. Né? Os cantores, quem faz, quem não faz, quando faz. Então, o culto tem liturgia, ou seja, culto tem começo, meio e fim. Nós não podemos fazer o culto de qualquer forma. O culto é feito com ordem. Né? E o Espírito Santo vai trabalhando nisso. Né? Porque Deus quer a gente alegre. Aleluia! Deus quer você com alegria. Não quer que você nesse isolamento fique triste, não. A alegria do Senhor é sua força, é a nossa força. Alegria. Quem dá alegria é o Espírito Santo. Quando disse Davi, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não somos nada. Mas com o Espírito Santo somos, irmãos amados, alegres, porque ele alegra a nossa vida. Então, a ordem, precisa ter ordem, é restabelecida a ordem, exatamente como tinha sido prefigurado pela lei, não é de qualquer forma. Então, devemos ter cuidado com os cultos, com os nossos cultos, como fazer o culto, sempre com ordem, da forma correta, para que Deus se manifeste e podemos perceber a maravilha nas nossas vidas. Né? Também, 4.2 diz que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Por isso que no Apocalipse, João já vem para nós dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como que você sabe? Lendo a palavra, estudando a palavra. Porque a Bíblia, irmão, é inteira. Por isso que diz Paulo falando a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura não está errada. Pode estar errada a tradução e você que não entende a Escritura. Eu que não entendo a Escritura. A Escritura nunca está errada. A Escritura é inspirada por Deus. Ela é inerrante. Ou seja, ela não tem erros. É a Escritura, é a palavra de Deus. Deus é que inspirou e ela serve para corrigir, para educar, né? Para que nós sejamos melhores, sejamos fiéis. Devemos meditar nela, pensar nela dia e noite, ter o prazer na lei do Senhor. Então, o despertamento faz com que os homens sejam obedientes à palavra. Então, quem está longe de Deus está longe da palavra. Quem está perto da palavra está perto de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê da sua graça, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Para saber que a gente pede, a gente recebe. Né? Mateus 7, 8.
Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nós possamos, irmãos, continuar orando, para que o Senhor renove, avive, né? Esse milagre espiritual aconteça na nossa vida, aconteça na vida da igreja, nesse tempo de isolamento, o Senhor renove a nossa fé e nós seremos vitoriosos levando a bandeira do Evangelho. Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer nesta oportunidade. Falamos a tua palavra, opera, Senhor amada, renovação na vida dos teus servos através da tua palavra. Cura, liberta, dá vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Um domingo abençoado, uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é vivo, Ele é maravilhoso, Ele vive e reina para todo sempre. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.